Whey Protein de 1 kg com 250 gramas de creatina monoidratada por R$ 179,90. Sem falar que agora a Growth também tá com Daily Whey, que eu recomendo você olhar a tabela nutricional, mas já te adianto, tá? Tem 22 gramas de proteína. E pra você, o Whey Gourmet, rapaziada, exatamente, tá certo? Olha lá, confere, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito, tamo junto. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. E hoje, pessoal, 3 assuntos interessantes aí pra gente conversar. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Primeiro, pessoal, sobre o PH Clássico, ele vai competir de novo nesse final de semana, tá certo? No Top Tan Pro. Confesso pra vocês, tá? Não tô muito familiarizado com esse campeonato, acho que é bem novo, ou deve ter mudado o nome. Porém, pessoal, quando eu vi essa lista aqui, mano, eu reconheci vários caras que vão competir. E eu quero começar primeiro com um que é muito famoso. Assim, cara, se você não conhece pelo canal aqui, porque eu já falei, tá, sobre ele aqui em um vídeo, você vai conhecer com certeza por um filme muito importante que esse cara já fez. Esse cara daqui, ó, pessoal, conhecem? Tá conhecendo, né? Ele mesmo, pessoal, aquele vampiro do Crepúsculo. Lá vai uma dica, inclusive, pro PH sobre a principal fraqueza dele, tá? Olha aí. Eu sou fissurado em salgadinhos. Mas falando sério, tá, rapaziada? Agora sem molecagem, esse cara daqui é muito bom. Já falei sobre ele aqui no canal, tá? É um cara que tem, assim, um potencial incrível, tem uma estrutura muito boa. Inclusive, cara, quando eu olho pro físico dele, eu me lembro até do Dancover Anderson, tá? Que eu não sei se vocês lembram, né? Talvez até por Black Panther vocês lembram, não sei. Acho que poucas pessoas vão lembrar. Mas é aquele caso de um cara que tem uma estrutura muito boa, algumas poses extremamente fortes, tipo duplo bíceps de frente, porém sempre falta alguma coisa, sabe? Aquele cara que, tipo assim, você olha e você fala, mano, se esse cara tivesse, sei lá, um coach de alto nível, entendeu? Conseguisse realmente entregar os 100%, seria um cara que definitivamente estaria ganhando vários pro shows. E quem sabe, né, disputando ali dentro do top 10. Coloca ele em vídeo aqui pra vocês verem, tá, rapaziada? Que o cara é real mesmo. Olha isso aqui, ó, duplo bíceps de frente. E uma coisa, mano, que eu achei muito impressionante foi isso aqui, ó. Eu tô cansado. Eu tenho um tempo muito difícil trabalhando como segurança todo dia em pé, mas tem algo dentro de mim que quer redenção. Pô, aí não tem como não respeitar o cara, né? Eu mesmo tô fazendo meus vídeos aqui em pé, eu não sei se vocês perceberam, tô editando em pé, geralmente fico aqui 7, 8, até 10 horas em pé e realmente cansa muito. Imagina esse cara que tá com esse físico, treinando, em preparação, mano, muito difícil, né, pessoal? Eu não preciso nem falar, né, da qualidade que ele tá entregando aí. Confesso pra vocês, tá? Teve uma coisa em relação ao físico dele que eu achei um pouco estranho, que foi as atualizações de 1 a 2 semanas atrás. Ele tava com um aspecto bem fofo ainda. Tipo essa atualização daqui, tá, pessoal? Olhem isso aqui. Parece que o aspecto, né, você vê pela separação da perna dele, ó, não tá tão, entendeu? Tipo assim, pra um Classic Physique, eu acredito que 3 semanas o cara já tem que estar muito bem, sabe? No caso, pessoal, falando de um Classic Physique de alto nível, sabe? Porque geralmente, né, os caras que estão no topo da categoria precisam perder muito peso. Então, quando eu vejo um cara só empurrando o condicionamento, né, o nível de detalhamento do físico na reta final, parece que o cara vai acabar murchando, perdendo ali aquele 3D, aquele pop do físico, que é muito importante para estética, né? E é muito necessário para caras que têm, obviamente, ali uma dificuldade para ganhar pro shows, porque mesmo que ele tenha estrutura, ele não consegue entregar aquele físico vivo no palco. E nessa atualização aqui mais recente dele, né, faltando aí uma semana, cara, não me parece ser um condicionamento absurdo. Aí talvez você se pergunte, pô, Carlos, mas é porque esse cara tem dificuldade para realmente chegar na pele, ele não sei lá, algo genético, ou talvez ele fique furando muita dieta ali na reta final e não consiga entregar um condicionamento muito bom. Não é isso, tá, pessoal? Eu me lembro, eu acompanhei ele por um certo tempo e foi por conta de um evento, acredito eu, que ele participou, que no caso foi no Muscle Contest da Irlanda em 2025. Eu tava acompanhando, né, pra ver se ele iria conseguir entregar os 100% dele, só que infelizmente, pessoal, ele chegou bem seco, porém pequeno. E parece que o feedback dos árbitros foi que ele precisava de mais funnels. Esse aqui, ó, pessoal, foi o condicionamento que ele entregou nesse show que eu tô falando pra vocês. Ó, ele tava bem seco, né? Não tava com funnels tão bom assim. E esse feedback aqui recebido, né, que ele precisava de mais funnels, de mais volume, talvez deva ter entrado ali na cabeça dele. E aí, pessoal, talvez, né, ele querer trazer mais volume esteja custando um pouco aí da definição dele, tá certo? Porém, é um cara que se entregar realmente ali os 100%, pode obviamente ganhar esse evento. E sabe quem geralmente entrega os 100%, pessoal? Os atletas desse nível aqui.
Não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre ele aqui no canal recentemente, tá? É esse mano aqui, ó, que eu chamei ele de Azimi, né? Ele é sobrinho do Ali Bilal, tá certo? Que fez a ponte pra ele ser, digamos assim, guiado, né, pelo Chris Aceto. E o Chris Aceto já colocou ali, cara, as coisas no eixo, até porque ele ganhou já 2 shows profissionais, já está classificado. Ele vem apresentando esse tipo de condicionamento aqui, bem típico, né, cara, do Chris Aceto. Olha o nível disso aqui, é absurdo. E é um cara que tem um físico bem estético, tá certo? Apesar de ser mais baixo. E claramente, como vocês podem ver aqui, não ter uma estrutura absurda, né? Apesar da fluidez dele ser bem aceitável e a silhueta dele ser sim bem fluida, tá certo? A estrutura dele não é tão diferenciada quanto a daquele atleta que eu mostrei pra vocês quase agora. E por que eu falo que caras desse nível aqui geralmente entregam um condicionamento? Porque é um cara que ele tem um coach de altíssimo nível, então se o cara seguir 100% ali, dificilmente ele vai errar. E é aquele tipo de cara que, mesmo que não tenha uma estrutura absurdamente diferenciada, o caso do Azimi aqui é mais formato muscular, inclusive, né, cara, de algum certo modo, ele lembra até um pouco o Ramon, acredito eu, por conta de certo arredondamento que ele tem em algumas regiões e também por conta da qualidade da pele dele. Ele acaba que precisa, por não ter a estrutura tão absurda assim, chegar no extremo do condicionamento. Como, por exemplo, esse cara daqui, pessoal, que também é outro que vai participar, tá certo? Trouxe pra vocês, né, um pouco aí sobre ele aqui no canal. Você vê que claramente o ponto principal fraco dele aí é o arredondamento muscular aqui na perna, né? A estrutura dele não é tão boa assim. Ele sim é um cara que tem tamanho, tá certo? Tem uma cintura fina, a dorsal dele tem um formato bacana, tem uma projeção boa, né? Mas claramente aí a perna dele não deixa, né, com que a fluidez dele seja diferenciada, entendeu? E esses caras, né, que tem alguns pontos fracos assim visíveis, no caso do Azimi, a estrutura e a estatura, e esse cara daqui um pouco aí de certo de arredondamento na perna, que querendo ou não, né, pessoal, é uma parte muito importante para Classic Physique. Eu tenho para mim que sentem a necessidade de fazer mais do que os 100%, enquanto os caras que são mais beneficiados, né, mais diferenciados em termos de genética, não tô falando de todos, tá? Mais uma certa parcela que você vê que tem muito potencial, mas que parece que nunca chega nos 100%, se sentem meio confortável em entregar só o 90%, o 80%, que ele vai conseguir ganhar, né? Vai conseguir se destacar na Pro League, que eu não vou dizer que é o caso desse cara daqui, do Camilo Profit, que é outro cara que vai participar, porém é algo que acontece casualmente. E um caso, inclusive, né, que se encaixa muito nisso aqui é o do Michael Dabu, por exemplo, né? Que eu falei aqui no canal uma vez que ele era meio que o porteiro da Classic Physique. Era o cara que ficava ali na porta do top 10, olha, mano, aqui você não passa não, entendeu? Pra passar de mim tem que ser muito bom, porque eu não tenho uma estrutura, não tenho muitos formatos musculares destacados, mas entrego os 100% do que eu posso. É muita muscularidade, muito condicionamento. Inclusive, pessoal, a história engraçada aqui, né, é esse negócio de chamar o Michael Dabu de o porteiro da Classic Physique combina muito pra ele, porque eu me lembro, cara, que quando o Stephanie Matala começou a criar o hype, né, começou a chegar daquele jeito forte, ele desafiou, cara, o Urs, né, falou que ele tava mirando logo no Urs, e o Michael Dabu, cara, chegou de imediato, meu irmão, comentou lá, pra você falar com esse cara, daí você tem que passar por mim, ó, tipo assim, ele defendia muito os caras que estavam no topo, entendeu, tipo o Siban, o Urs, o Ramon, os caras ali do top 3, mano, era protegido pelo Michael Dabu, então se tava chegando um cara no hype, tinha que passar pelo Michael Dabu, era o teste, entendeu? Se passar pelo Michael Dabu, tem qualidade, se não passar, já era. E como o Michael Dabu era o porteiro da Classic Physique, ele fazia o que? Olha, se alguém que tá dentro aí da festa tiver errando em alguma coisa, eu tomo o seu lugar e fico aí. O que foi que aconteceu, por exemplo, quando ele ficou no top 6, já ficou, se eu não me engano, no top 7, né, antes de ficar no top 6. Ou seja, pessoal, tem caras que não tem a estrutura, não tem muitos formatos musculares destacados, porém, por entregar os 100%, conseguem superar esse tipo de cara que é muito beneficiado geneticamente falando, mas não consegue acertar muito, entendeu? São casos raros, óbvio, tá, pessoal? O caso do Dabu aí é difícil de se repetir com outro atleta, mas tanto o Azimi aqui quanto o Eric podem barrar muitas pessoas de entrar aí no primeiro call-out desse evento, pelo fato de serem caras que, apesar de não serem tão diferenciados assim, entregam sempre os 100%. Eu não me lembro de ter visto esse cara daqui mal condicionado, e pelo fato do Azimi ter o Chris Aceto como coach, a probabilidade dele errar é mínima. E aí os dois obviamente podem impedir que vários caras aí entrem no primeiro call-out e dispute pelo título. Tipo o Camilo Profit, que tem com certeza um dos maiores potenciais aí dos últimos tempos. O cara tem 21 anos e tem não somente, tá, uma estrutura, formatos musculares incríveis, mas também, né, obviamente aí uma capacidade de evolução muito grande. Inclusive não consigo nem ver como é que vai ser o futuro desse cara na Classic Physique, porque ele é muito absurdo, muito diferenciado mesmo. E também o caso desse
esse cara daqui, caso obviamente ele não consiga acertar. Como muito provavelmente o padrão do pH vai mudar, ele vai entregar esse condicionamento aqui muito provavelmente com muito mais frequência, agora que ele tá com cello e já mostrou que vem acertando, eu acredito que não dá pra incluir ele nisso aqui, mas obviamente fica o alerta. Se errar, esquece, tá rapaziada? Esses caras aí que não tem tanta estrutura, tanto potencial assim em relação a visual, né, impacto primário, eles podem ganhar sim, tá? E menção honrosa pra dois caras aqui, tá? Esse mano daqui que tem um dos duplo bíceps de frentes mais estilosos da Classic Physique, e quando eu falo isso não tô exagerando, tá? Vendo no palco você vai entender o porquê o duplo bíceps de frente desse cara é muito massa. É o Adrian Sironek, o nome dele. E claro, pessoal, não posso esquecer do Rodrigo Cavalcante, que venceu o PH, tá certo, recentemente no Arnold BR e chega definitivamente como um dos favoritos. Só não vou falar muito sobre ele aqui nesse vídeo porque acabei de fazer a análise do Arnold BR, né? E expliquei ali um pouco o que eu achei, tá? Do visual dele apresentado. Mas definitivamente é um cara aí pra brigar pelo título. E agora, pessoal, o próximo assunto que eu quero falar com vocês é sobre esse encontro aqui, ó, do Derek Lunsford com o Jay Cutler. Ele tava passando aqui pra ele algumas dicas aí em relação a controle abdominal, tá? Falando, né, sobre não treinar o abdômen com peso, mas sim focando mais na respiração pra ajudar, ó, tá vendo? No tríceps de lado, no peitoral de lado, né, pra mostrar os detalhes ali do oblíquo. Inclusive, ele mostra, cara, a parede abdominal dele e olha a qualidade do Jay Cutler, tá certo? Na idade que ele tá. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, a qualidade do Jay, mano. Isso é louco, absurdo, né? É o seguinte, pessoal. Tem um momento aqui que o Jay Cutler, ele vai falar com o Derek Lunsford, é nesse momento aqui, e ele fala que o Derek Lunsford, ele tem que trazer um visual pra esse Mr. Olympia agora parecido com o que ele trouxe em 2025. E não com o que ele trouxe parecido no Arnold Classic Ohio, que ele venceu o Samson Dauda. Ou seja, pessoal, sabe aquele visual do Derek lá no Arnold Ohio de 2025 que todo mundo se impressionou com a qualidade que ele apresentou? Ele estava muito balanceado, ele estava bem marcado, bem detalhado. Então, o Jay Cutler acredita que aquele visual não vai ser o suficiente para ganhar do Samson, do Andrew Jacked. Ele tem que trazer um visual muito parecido com esse que agora ele foi campeão. Eu sei que parece que faz sentido, né? Pô, o cara foi campeão com esse físico, deve trazer. Mas, pessoal, sejamos sinceros, né? Esse físico aqui do Derek Lunsford em 2025, cara, ele nem foi aceito pelo público. O físico do Arnold Classic Ohio de 2025, aquele sim, o pessoal ali reconheceu. E o Derek concorda, até ele acredita que ele realmente deve trazer um físico parecido com esse de 2025. E aí, cara, é o seguinte, né? Obviamente, tá? Os árbitros escolheram o Derek Lunsford, mas, pessoal, vamos ser sinceros. O Derek, apesar de ser um cara, mano, incrível, né? Como pessoa, ele não tem moral, velho. Tipo assim, é o cara menos falado. A gente fala dos melhores físicos da atualidade. É difícil de alguém lembrar do Derek, por exemplo. É bizarro isso. Mas se ele tivesse apresentado aquele físico do Arnold Classic Ohio de 2025 nesse Mr. Olympia de 2025 agora que ele foi campeão, eu acredito que ele teria muito mais respeito, porque ele tava muito mais detalhado. Então assim, cara, não sei se faz muita lógica esse conselho aí do Jay Cutler. Eu acredito que talvez ele não tenha visto comparações, né? Não tenha uma lembrança tão boa assim de como foi no Arnold Classic Ohio que ele venceu o Samson e também o Andrew Jacked, tá? Vale lembrar. Mas enfim, pessoal, o que vocês acharam desse conselho aí do Jay Cutler? Querem ver novamente o Derek Lunsford com aquele físico vencendo o Andrew Jacked e possivelmente um Samson Dauda melhorado? Eu sei que muitas pessoas já não gostaram de ver ele vencendo o Andrew agora em 2025. Imagina o Andrew melhor em 2026 e o Derek vai e ganha com a versão aí parecida com essa que ele trouxe, mais aguada, né? Sem tantos detalhes. Sei não, hein, pessoal? E o próximo assunto, pessoal, é sobre o Justin Badurina. Olha o físico, a qualidade que ele tá agora. Olha isso aqui. Duplo bíceps de frente dele é absurdo, né, cara? Realmente a silhueta dele é muito diferenciada, né? Lembra muito o Siban mesmo, tá? Até os pontos fracos, né, em relação ali o bíceps nessa pose. O peitoral de lado dele muito estiloso. É executado, né, cara, dessa maneira diferente que ele coloca essa perna aqui da frente nessa posição que é bem única, né, aí, e funciona muito bem pro físico dele. Enfim, ele tá desse jeito aqui e até agora ele não falou qual é o show que ele vai participar. Se eu não me engano, ele já tá classificado, tá pro Mr. Olympia de 2026, porém, eu me perguntei, cara, e se for o New York Pro ou Pittsburgh Pro? Se for o New York, vocês acreditam que esse físico aqui tem chances de vencer o do One Punch Nice e também o do Diego Galindo? O físico dele é extremamente clássico, né, cara? Muito bonito. Olha isso aqui, mano. O frame dele é absurdo. Porém, pessoal, como ainda não temos nada confirmado, né, se ele vai participar do New York ou do Pittsburgh, eu não vou comentar muito sobre as possibilidades dele, mas quero saber a tua opinião, tá certo? Imaginando o New York Pro agora nesse final de semana, tem chances ou não de vencer o One Punch Nice e o Diego Galindo? Bom, é basicamente isso, tá, pessoal? Lembrando, os suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não esquece, utilize o cupom Carlos que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.